Olá, leitores! Hoje eu trago o segundo livro do PJ Pereira, é o livro da traição. Aqui você vai conhecer os nossos guerreiros em ação, entrando em ação para resgatar o príncipe do destino. E também conhecer um pouquinho da história do Oromilá, de ver como ele é tão respeitado ali no Aie, e onde ele chega, qualquer lugar que ele chega, é sempre festa, muita comida, música, e sempre a comemoração aos lugares que ele chega. Então, tá aí uma das questões por que ele foi o escolhido para reunir esses guerreiros e partir nessa grande aventura. O PJ Pereira explica como cada personagem desse livro se tornaram os orixás tão conhecidos nas religiões Umbanda e o Candomblé, que os nomes eu já disse no primeiro livro, e talvez que são o Ogum, o Oxum, Exu, Oxós, Xangô, Yansan, e tem um outro que eu não lembro o nome agora. Agora eu não lembro o nome que ele aparece aqui também. Que, são personagens muito cativantes, cada um com sua personalidade conquistadora, e conquista muito mesmo, não tem como não gostar. O Exu é um dos meu favorito, ele é bem extrovertido, brincalhão. Realmente é um menino crescido, quase 2 metros de altura, imaginei assim, bem grandão, né? De como ele é mencionado no livro. E partindo para outra história, o Nil foi convocado pelos orixás para ajudar os orixás na sua missão. Os orixás teve um grande problema com o desfalco dos príncipes do destino, então eles foram ao mundo dos humanos procurar alguém que tenha a habilidade e o dom de sentir coisas sobrenaturais. E o Nil é um desses caras. Ele já nasceu com esse dom e ele foi convocado para essa missão. De início, acredito que até pela curiosidade, ele aceita a participar. E só que isso acaba influenciando muito na sua carreira, na sua vida pessoal, acaba trazendo muitas coisas negativas para ele, né? Por mais que ele está ajudando os orixás não estão ajudando ele. Isso começa a entrar em conflito entre a vida pessoal dele e ele ajudar os orixás, porque os orixás só pediu a ajuda dele. Pediu, na verdade não, convocou ele sem dar a opção para ele, dizer sim ou não, ele teve que ir. E assim que ele vai, começa a acontecer bastante coisa ruim para ele. Sua carreira começa a ir muito mal, ele perde ele sai de um emprego dele para outro, começa a carreira dele virar uma reviravolta. E assim, só que nesse meio tempo ele recebe um convite de uma mulher lá no passado dele, que ele conhecia. E essa mulher é super sinistra. Essa mulher, quando ela entra na história, não tem como você não ficar com medo dela, porque as coisas que ela faz é muito místico. Quando eu tava lendo, eu nem acreditava, né? Você fala, caramba, ela fez isso. E o Nil, já conhecendo a fama dela, já tinha participado disso, ele não recusa, ele vai. E assim que ele começa a frequentar, vou chamar de casarão esse lugar, as coisas para ele começam a mudar. Ele começa a ter boas matérias no jornal, dinheiro caindo na conta, mulher chovendo na horta dele, e as coisas para ele começam a fluir do jeito que ele queria e alimentando o seu ego. E, claro, ele sempre procurou prestígio, ele sempre procurou ter uma carreira bem sucedida, e isso começa a acontecer assim que ele conhece a personagem sinistra que entra aqui na segundo livro. Então, só que isso começa a entrar em conflito entre ele ir ao casarão e ele ajudar os orixás. Então ele começa a ver que aquilo não está dando certo, que aquilo está trazendo impactos negativos para ele. E indo assim, ele fica ali naquele impasse sem saber o que fazer. E no mundo dos orixás, os orixás estão conseguindo resgatar os guerreiros do Aie, está conseguindo resgatar os príncipes, me esqueci. Então ele começa a resgatar esses príncipes e devolver a Orum, que seria o céu dos orixás. E, cara, tá muito fácil a missão deles. Onde que ele chega, aonde ele sabe que tá os caras, ele chega lá e consegue resgatar. Isso começa a parecer estranho, porque realmente tá muito fácil. Não é porque eles são os melhores guerreiros do Aie, mas realmente tá fácil. E aí isso começa a incomodar o próprio Oromilá. Ele começa a ficar meio assim, mas ao mesmo tempo
eles estão fazendo um bom trabalho, então isso acaba não refletindo muito na sua missão. E tem um personagem aqui que pra mim ficou devendo muito, até pela patente dele de general, de ser o cara. E quando ele é narrado, fala assim, de que quando ele saca a espada, a coisa vai ficar séria. Não ficou, porque ele sacou a espada umas 10 vezes, não fez merda nenhuma. Cara, quando ele foi mencionado como o general, o guerreiro tão formidável, como foi contada a sua história, eu assimilei ao Ablon, aquele general todo, né, em ação. Querendo ou não, fiquei esperando essa ação, fiquei esperando essa atitude, e não teve de jeito nenhum, ficou devendo demais o personagem. Eu não vou dizer quem é o personagem, mas se você for ler livro, você vai saber quem é. Pra mim ficou devendo muito, porque levantaram muito o ego dele. Ele era super famoso, e assim, tudo que ele fez só soube por terceira pessoa. Quando você realmente vê na história dele, você não vê ele fazendo nada. Isso ficou pra mim muito decepcionante. Eu fiquei realmente esperando algo assim mirabolante, algo fantástico. E outros personagens que eu não esperava tanto me surpreendeu. Concluiu a sua história muito bem concluída. E esse general ficou devendo muito. Ficou muito devendo. Eu fiquei muito decepcionado com esse general aqui, mas talvez não seja o lado que o PJ Pereira queria mostrar, né? A ação, a guerra. Então eu acho que não era isso que o objetivo dele era apresentar essa mitologia africana, criar essa ficção que ele criou, que realmente foi muito bem-vinda. E essa narração quebrou muitos tabus, né? Quebrou muitos tabus no mundo da leitura. Foi muito bom por isso, porque trouxe ao leitor uma nova visão, um novo universo para você explorar e conhecer outros livros que também contam a mitologia africana, os guerreiros do Orumbá, eu acho que é isso que fala, não está escrito aqui, mas eu acredito que seja isso. E isso abriu as portas para você procurar outros livros que contam a história, que traz a mitologia africana, que quebra esse preconceito de você não pronunciar esses nomes em voz alta. E isso ficou bem legal, mas realmente é um livro que eu recomendo, é uma trilogia que eu adorei ler. Valeu, é isso aí, galera.